E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais um Transhistórias. Hoje, trazendo mais um dos meus amigos, né? Que eu falei que tem muita gente importante pra gente trazer, mas eu disse, não, eu preciso trazer minhas amigas, meus amigos, minhas amigas aqui pra gente também, né, contar a história dessas pessoas maravilhosas que estão na minha vida. E Mar também não é só meu amigo, minha amiga, né? É também uma pessoa que faz bastante conteúdo. Então, Mar, diga oi e diga quem tu é já. Olá, gente. Meu nome é Mar, nome completo Marzardo. Não que isso seja tão importante assim, porque na internet eu só falo que é Marnicure, porque eu também faço unhas, né? Unhas postiças personalizadas para aqueles que se interessarem. Tô aí no TikTok, mas para viver mesmo eu dou aula de inglês, né? Eu sou professor de inglês de profissão, sou professor de inglês em colégio, né? Trabalho num colégio particular em São Paulo e sou originalmente de Santa Catarina. Infelizmente, carrego aí um sangue sulista nas veias. Aqui estamos em E- casa carregando esse fardo aí. Exatamente. Mas erradicados em São Paulo, então já tem pontos positivos. Não, e, Talvez. e eu acho que, né, ser trans no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é uma prova, né? É gato. Realmente. E pior que em cidade pequena, né? Porque a gente tem, acho que mesmo background de cidade pequena, meio alemã, né? Ai, sim. Que tem a Uhum. mesma culturinha, assim. E eu acho que agora tu tá aí, né? Tu tá visitando tua família. Tô. Uhum. Deve ser a parte mais difícil, tipo, os fulaninhos conhecidos e falar, nossa, olha só, e chama pelo dead name, não sei o que. Sim, exatamente. Aqui ainda é muito forte, especialmente porque para minha família faz pouco tempo que eu realmente coloquei os pingos nos is e disse, olha, eu quero que me chamem de Mar. E, daí, e com eles eu nem abria a questão da linguagem neutra, nem nada. Eu disse, olha, vocês podem me chamar pelo masculino, é assim que eu me sinto mais confortável e tal. Até foi engraçado porque foi no mês do meu aniversário, eu sou pisciano. E, e aí, quando chegou, meu aniversário é 12 de março. Quando chegou dia 1º de março, eu fiz um vídeo, tipo, eu mandei para minha família toda, assim. Pra família toda não, mas para as pessoas mais próximas da minha família. Um vídeo bem didático, bem bonitinho, explicativo, tipo, ó, tô mandando porque eu considero vocês demais, né? Vocês são muito importantes para mim. E aí expliquei toda a situação e tal, que eu sou uma pessoa não binária, que eu gostaria de ser chamada de Mari e tudo mais. Então aqui, por aqui ainda bem recente, digamos Uhum. assim, essa questão do nome social. Então, ainda rola muito o ela dela e ainda rola muito dead name, mas é sobre. Pelo menos estão tentando em alguns momentos e estou feliz com isso. Não, eu acho que só de tentar já é um ótimo começo, assim. Eu tenho. Eu tive, né? Eu tenho só uma pessoa na família mais próxima que, tipo, tem mais dificuldade, que é meu avô, né? É, sim. Mas eu vejo que, assim, se a pessoa tá tentando, e, tipo, eu acho que a gente cria um sexto sentido de saber. A pessoa tá tentando ou ela não quer e tá dizendo que tá tentando, né? É, exato. Então eu acho que é a partir disso, sabe? Porque também é uma adaptação, como foi pra nós, né? Eu acho que. Uhum. Eu, quando chamam um dead name, alguém com dead name perto de mim, eu viro e olho. Tipo, é uma merda, até hoje. 2 anos e meio Aham. já que eu abandonei essa porra desse nome, eu ainda olho. Amiga, e assim, pelo menos eu, tipo, eu me sinto muito pior quando eu escuto meu dead name, e não sou eu. Porque às vezes, quando é uma pessoa conhecida que me chama pelo meu dead name, ok, dá aquela fisgadinha, mas tá tudo bem, tipo, porque eu já meio que tava esperando. Aham. Mas, por exemplo, se eu tô assistindo um vídeo e chega uma menina aleatória, oi, meu nome é fulana, e é o meu dead name, eu fico, sabe, tipo, é um trauma que eu não tava esperando, assim. Sim, sim, eu tenho um trauma parecido. Inclusive, eu tenho uma regra Au? de ouro em aplicativos de relacionamento: eu não dou like em ninguém com o dead name. Porque eu não consigo me imaginar estando com alguém com aquele nome. Ai, é foda, né? Realmente, é tenso. Ó, o Theo Redmaker falou: é um desafio diário ser trans em Santa Catarina. É, eu imagino, porque eu fui no Rio Grande do Sul, né? Então. É. Eu, inclusive, na verdade, assim, tipo, na primeira oportunidade de sair de Santa Catarina, eu saí, né? Eu tô morando em São Paulo já
há quase 10 anos. Em 2014 vai fazer 10 2014. 2024 vai fazer 10 anos, é que eu mudei em 2014. Aham. E foi, tipo, na época também não tinha questões de gênero, quer dizer, sempre teve, né? É. Mas eu não sabia que tinham questões de gênero envolvidas, mas eu já me sentia muito incomodado com as pessoas, né? E a cabecinha fechada da galera aqui do interior de Santa Catarina. E eu falei, Aham. olha, um beijo. Tô indo. Não, a cidade de Mara é tão alemã que tá até em bandinha, né? Então, assim, Sim. é isso aí. O do Francisco Júnior perguntou, eu vou fazer essa pergunta agora, depois a gente continua com a tua história, Mar. Claro. Se ele perguntou como a gente lida com crianças sendo curiosas e inconvenientes. Que um amigo cis dele tem filhos pequenos e queria saber como preparar para apresentar alguns amigos trans no card game. Hum. Então, o que que eu diria? Normalmente crianças não são transfóbicas, tá? É bem, 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 bem raro. Pra elas é muito tranquilo de entender, assim, quando a gente fala, elas entendem, né? Normalmente, se elas carregam transfobia, é por causa dos ambientes delas que já foram infectados, digamos, com esse problema, né? É. Mas tem que falar que as pessoas, elas são o que elas dizem que são e que tem que respeitar isso. Não tem mais muito. Não precisa ficar explicando muito mais do que isso, né? Até porque, assim, uma coisa que. Porque eu lido bastante com criança no ambiente do trabalho, né? Os meus alunos, eles têm entre 11 e 13 anos, assim. Então, eles já são uns pré-adolescentes, assim, mas principalmente os do sexto ano, que estão nos 10, 11 aninhos, eles são mais crianças e são curiosos, de fato, assim. Às vezes eles vêm com uma pergunta do tipo, mas você é menino ou menina? E daí eu sempre devolvo, assim, com o que você acha? Eles ficam, não sei. Daí eu falo, pois é, eu também não sei. Eles ficam, como assim? Pois é, eu, tipo, não... acho que eu tô meio ali entre os dois. Ficam, nossa, que legal. Daí eu fico, sabe? Eu acho que o lance da criança é você meio que ir levando uma conversa com a criança. Porque, tipo, de fato, como a Duda falou, eles não são transfóbicos por via de regra. Eles estão curiosos, né? Eles são interessados. Isso sim. Quando algo sai, assim, do que eles estão acostumados a lidar, né? Eles ficam. E aí, tipo, também tem que tomar cuidado porque às vezes essas coisas chegam nos pais, e daí na escola começa, né, todo um efeito dominó de confusão que começa a acontecer. Mas é, tipo, indo respondendo as perguntas bem tranquilo, assim, e tipo, eu falo, ó, gente, é o professor Mar, tá? Meu nome é Mar mesmo, e é isso aí. Bora lá. Verbo to be. Sabe? Perfeito, nossa. Bom, gente, só retomando então, Mário, como é que foi então, né? Nós estamos agora há pouco, né? Que tu saiu de Santa Catarina há praticamente 10 anos já, né? Quase 10 anos, uhum. Como é que foi os primeiros sinais, assim, de que não tinha alguma coisa errada ali de gênero pra ti? Uhum. Então, é muito. Essa pergunta é muito interessante porque a gente pensa sempre naquele momento em que a gente começou a meio que transicionar a expressar isso, né? Uhum. E aí depois a gente se toca que, tipo, porra, é uma coisa que esteve na nossa vida desde sempre, né? Eu acho que, tipo, de criança, eu nunca entendia muito bem é, gênero, num geral, assim. Eu ficava, ué, mas por que é assim? Por que menina veste rosa e menino veste azul, sabe? E não gostava muito, assim, tipo, principalmente porque eu sempre fui, na infância, mais, tipo, um tomboy, assim, como dizem, né? Uhum. Mais masculinizado e tal. É, sempre que tinha que usar vestido era um parto, eu detestava vestido. Eu lembro até na pré-adolescência, assim, quando as meninas estavam começando a usar salto pra ir nos eventos, eu ficava, nossa, pra mim, eu chorava, eu juro, tipo, pra mim era horrível ter que usar salto. Eu até hoje não sei andar de salto por causa de trauma, assim, eu nunca aprendi, porque eu detestava, eu achava o ó. E sempre, assim, de criança, pré-adolescente, assim, rejeitava bastante a feminilidade, porque eu achava desconfortável. E ao mesmo tempo, tipo, o meu grupo de amigas era sempre, tipo, era só meninas. Eu sempre andava só com as meninas. E
Não, porque eu não entendia muito bem os códigos sociais dos homens. Até estava escutando os outros episódios do Trans Histórias que você fala sempre, ai, gente, eu estive no meio social dos homens. Não, é isso mesmo, não faz sentido. Não Sim. faz. Eu também, tipo, sabe, quando eu nunca me identifiquei com os meninos, porque eu sempre ficava, tipo, mano, que isso? Sabe? Não. Então, tipo, era uma coisa bem ambígua pra mim, de, tipo, eu recusar tudo aquilo que era atrelado socialmente à feminilidade, assim, né? E ao mesmo tempo não conseguir me socializar muito com meninos, né? Então eu ficava meio que assim, tipo, tá, quero estar entre as meninas, mas eu, ao mesmo tempo não quero feminilidade, assim. E aí não sabia, né, definir nada disso, assim, sabe? Era algo que sempre esteve bem confuso na minha cabeça, assim, desde sempre, desde de criança. E aí, na adolescência, assim, que quando vem, né, a puberdade e tudo mais, assim, eu não. Pra falar bem a verdade, tipo, a disforia com o meu corpo não foi na puberdade, sabe? Tipo, nunca tive questões muito grandes de disforia com o meu corpo durante a puberdade. Pra mim, aquela época era tranquila, assim, sabe? E foi uma época que eu tava, tipo, bastante acho que disposto a me conformar com os padrões de gênero na Uhum. época, assim, sabe? Tipo, A gente sempre tenta. Sempre tem uma fase que a gente tenta. e, nossa, tava ali, ó, comprometido, né? Foi comprometidíssima com a feminilidade, sabe? Sim. E é muito engraçado porque, tipo, que foi isso na minha adolescência, assim, de uns 14 até uns 16, sabe? É, e eu, como tinha muitas, sempre tive amigas, grupos de amigas meninas, né? A gente tipo, tinha aquele momento de ir na casa uma da outra, fazer unha e tal. E aí, depois, quando eu fui criando meio que a minha independência, fui percebendo que eu não precisava realmente, né? Tipo, estar de acordo com esses padrões de feminilidade, principalmente depois que eu saí de Santa Catarina, fui para São Paulo, que é uma cidade que você pode estar dando cambalhota na rua e as pessoas vão olhar e vão dizer, São Paulo, né? Sabe? Então, tipo, ninguém tá muito ligando pra você. Que eu comecei a conseguir me expressar de uma maneira um pouco mais livre e tal, até de acordo com a minha sexualidade. Na época eu me identificava como mulher lésbica ainda, né? Eu pensava, bom, é isso, gente. Uhul, maravilha, né? Liberdade de expressão. E eu acho que uma grande virada de chave, assim, tipo, quando eu realmente comecei a questionar o meu gênero foi quando eu cortei o cabelo. Pra mim foi a coisa mais, tipo, significativa, assim, de marco, de questionar tudo, inclusive de autoimagem, assim, sabe? Porque daí as pessoas algumas vezes começaram a me confundir com o homem, né? E usar pronomes masculinos, né? E, tipo, no começo me incomodava muito. Eu ficava, tipo, sabe, tipo, e afinava minha voz de propósito, assim, quando me tratavam no masculino e tal. E eu, né, se algo te incomoda demais, te toca ali numa ferida sua, você pensa, tipo, pera lá, né? Uhum. Por quê? Por que isso está acontecendo, né? E de fato, tipo, eu, depois que cortei o cabelo, senti uma diferença significativa na maneira como eu era visto pelos outros, assim, sabe? Tipo, da maneira que me tratavam. Não as pessoas mais próximas de mim, também as pessoas próximas de mim, principalmente o pessoal da minha família que é um pouco mais conservador e tal. Já ouvi muito comentário sobre o meu cabelo. Ainda escuto, por incrível que pareça. Mas assim, principalmente do lance de sociedade no geral, assim, sabe? Porque, e até hoje muitas vezes me leem como lésbica desfém, e tudo bem, porque eu não sou hormonizada nem nada e tal, eu sei Uhum. que existe ali né, de olhar para uma pessoa, você não pode assumir o gênero dessa pessoa, né? Então, tudo bem me confundirem e eu acho show de bola, contanto que depois, né, quando vão me conhecer, se importem em perguntar. Exatamente, exatamente. É. E aí eu acho que foi no corte de cabelo que virou uma chavezinha, assim, para eu começar a questionar o meu gênero. Isso foi, assim, meados de
2017, final de 2017 para 2018, que foi uma época em que eu sinto que eu também estava começando a ouvir de pessoas sobre o discurso tipo de gênero e de não binaridade, de gênero fluido, na mídia, assim, no geral. E, às Uhum. vezes aparecia em série de TV, em canal de YouTube, em algo que eu lia, em conta do Instagram que eu seguia, algo sobre, né, tipo, não, não estar conformado a apenas um gênero, né? E, e pouco a pouco, acho que isso foi ficando mais, depois de descobrir outras histórias, né, outras trans histórias, não binárias, por aí que eu fui me identificando e falando, tipo, meu, é uma possibilidade de existir que eu não conhecia, né? Eu não conseguia dar nome antes, mas que vem como algo que me acalma quanto a essa inquietude que eu tinha desde criança, assim, do tipo, meu Deus, por que isso, né? E a resposta é, tipo, não tem porquê, a galera inventou que é assim e pronto, né? Então, se você quiser andar pelos dois ou não quiser ser nenhum, você pode, porque isso é puramente convenção social. E aí eu acho que veio de uma maneira que me acalmou bastante. Eu fiquei, nossa, me encontrei nisso aqui, assim, sabe? Tipo, e apesar de até hoje eu não me encontrar tanto na feminilidade, tem algumas coisas de performance feminina que eu gosto. Tipo, poxa, eu sou manicure, sabe? Uhum. É algo que eu gosto muito de fazer. E eu acho que, tipo, o não estar atrelado a nenhum gênero específico é algo que me traz bastante liberdade, assim. Eu acho que daí eu comecei a expressar isso, assim, para as pessoas ao meu redor. Eu acho que foi em 2020, 2020, início de 2020, que eu realmente fui começar a me abrir para as pessoas ao meu redor, principalmente o meu círculo de amigos, né, primeiramente. E aí também foi mais ou menos a mesma época que eu comecei a usar o TikTok com bastante frequência, assim, né? Pandemia, né? Todo mundo É. migrou pro TikTok, né? E comecei a fazer vídeos e conhecer cada vez mais criadores de conteúdo que falavam sobre o assunto e tal. E fui muito encontrando uma maneira de me expressar, assim, e daí eu acho que é o que eu considero, assim, como minha transição social, porque foi quando eu realmente, né, abri para o mundo e comecei a falar sobre, assim. E estamos aí até hoje. Mas perfeito. Nossa, eu achei interessante, tipo assim. Ah, por quê, né? A gente tenta achar os porquês, né? Só que é engraçado, né? A gente é assim como qualquer pessoa, né? Porque a gente cis não fica procurando por que é cis, né? Exatamente. Então é interessante, assim, eu acho que fazer esse destaque, porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, que estão no início aí do autoentendimento, estão nessa jornada de se autoentender que faz parte, né, eu acho que da transição de gênero, faz parte de se entender trans, né, tu tem que buscar um autoconhecimento muito violento, assim, violento eu digo de muito grande, né, tu tem que ir atrás Uhum. de entender muito bem quem tu é e tudo mais, porque tudo tu acaba te questionando. E quando tu entrar nessa noia de perguntar, mas por quê? Tipo, pensa, pô, quem é que pensa por quê? Só gente trans mesmo, porque a gente cis não tá nem aí, né? A gente cis só é. E a gente também deveria ter a oportunidade de só ser, né? Então, um Uhum. pouco do papel do Transhistórias é pegar as histórias das pessoas que a gente traz aqui pra dar essa luz para as pessoas que estão começando a se entender, a se procurar ali. Então acho que é legal assim ver dentro da tua história. Mas, Marta, tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, né? Porque ah, tu é uma pessoa que não usa hormônio, né? Não fez a terapia hormonal. Uhum. E não quer dizer que tu não tenha dissorias, né? Eu tô falando isso porque eu te conheço, mas não quer dizer que também, né? Não é, não, de novo, eu já falei isso 30 vezes. Não é obrigatório ter dissoria para ser trans, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas no caso do Mário, eu conheço o Mário, enfim. Mas eu Uhum. acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que é pra ti essa questão da hormonização e do teu entendimento com o teu corpo? Como é que tu te sente nesse assunto, assim? Uhum. Então, inclusive, é um momento interessante para essa pergunta também, porque, porque eu talvez, em breve,
comece a microdosar a testosterona, Aham. mas é algo que eu ainda estou pensando com bastante carinho, porque assim, chegou um momento da minha transição, mais especificamente no ano passado, e que eu estava querendo começar a hormonizar e desistir. E aí, como é que foi isso para mim? Porque a testosterona, e como qualquer hormônio, né? Uhum. Mas a testosterona, ela é bastante forte, né? O efeito que ela tem no corpo é muito, muito forte. E traz. Você pensa, tipo, eu, por exemplo, começar a testosterona, que daí eu vou ficar com a voz grossa, né? Vou começar a testosterona porque eu vou ficar quadradão, né? Vou ficar Aham. todo. A testosterona também mexe com a sua pele, né? Ela cria cabelo em todo o seu corpo, né? Muitas vezes vai te deixar irritadíssimo, né? Então, tem todo um pacote, né, da testosterona que você não pode escolher o pacote light, o pacote premium, o pacote, né? Não, não Você dá. é um pacote só. Se Meninas, fosse só estrogênio é pra... a mesma coisa, tá? É, o negócio, eu quero peitos, mas eu não quero TP, minha amiga. É, não, Então, não vai dar. Vamos ficar te devendo. exatamente. É, Não, e é assim, bem tem assim. uma outra questão que eu acho que é relevante também, que é a segunda puberdade, né? Como eu já tive uma puberdade de Exato. testosterona, eu posso te dizer assim, é bem diferente, assim, uma da outra, assim. Fora que, assim, né, quando tu já tem idade e tu entra numa puberdade, o negócio é mais maluco ainda, porque tu tá tentando te dosar, mas tu tá na É. puberdade. E tu tá com, tipo, quase 30 anos na cara, sabe? Sim, É um absurdo. sim, exatamente. Ai, nossa, é o ó, né? Ser trans, assim, às vezes é o ó, gente. Vou falar pra vocês. Mas é muito massa também. É, não. Mas, assim, eu lembro de, tipo, de ficar pensando, assim, ainda meio frustrada, tipo, poxa, por que que não tem um pacote da testosterona que me dá só aquelas características que eu quero e deixa de fora as que eu não quero, né? Sim. E aí eu comecei a pensar também, tipo, em como eram algumas coisas, tipo, que o preço que eu teria que pagar, literal também, né? O Aham. preço em dinheiro, porque testosterona tá ficando caro, né? Cada Isso vez aqui é mais. caro também, tá? Então, esse aqui também é bloqueador, enfim. É bloqueador de hormônios. Hormônios e bloqueadores, no geral, são caros, estão ficando cada vez mais. O preço que eu teria que pagar disso e dos outros efeitos colaterais que eu não desejava, tipo, tem gente que o sonho é ter barba e bigode e tal. Isso pra mim nunca foi um sonho a questão dos pelos, né? Ou, Uhum. tipo, ficar musculoso, pra mim nunca foi um lance, né, de ficar musculoso. E daí eu comecei a pensar, tipo, eu gostaria dessas coisas, porque eu acho que eu teria uma passabilidade maior, né? Que as pessoas começariam a me tratar no masculino com mais frequência, ou pelo menos, né, se me estranhariam o suficiente para perguntar, né? Tipo, oi, então, quais são os seus pronomes, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar, tipo, meu, é, então eu tô tomando testosterona pros outros, é isso mesmo? Eu vou começar a tomar É, testosterona, né? aí é problemático, é. Tipo, eu não quero ter barba, mas eu vou crescer uma barba só para as pessoas me tratarem no masculino, sabe? Tipo, e aí foi também algo que foi uma explosão, assim, na minha cabeça, que eu lembro que eu estava consultando com a endócrina, né? Eu tinha feito os exames que ela tinha pedido, e aí ela disse, então, podemos começar. E daí eu disse, eu não sei se eu quero. E daí a gente ficou conversando, assim, ué, mas o que que eu falei pra você que te fez desistir? Eu falei, então, eu acho que não é algo que eu tô fazendo por mim, eu acho que é algo que eu tô fazendo pelos outros, sabe? Tipo, e eu tinha uma psicóloga trans, sua xará, inclusive, o nome dela é Olha. Duda. Aham. E eu só parei de consultar com ela porque ela também tinha um outro emprego e dela não conseguia, pelas demandas do outro emprego, não estava mais conseguindo atender. Mas eu adorava, eu adoro ela, inclusive, é excelente. E ela sempre falava que a disforia é a voz do outro, né? Tipo, a disforia é aquilo que muitas vezes que colocam pra você, de tipo, vamos te validar ao ponto que tal, né? Vamos te validar quando você tiver barba, vamos te validar Uhum. quando você tiver peitos, né? E aí eu pensei muito nisso, assim, tipo, de que tudo bem, minha voz ainda é um negócio que me incomoda um pouquinho, mas eu também posso treinar,
né, existem treinos vocais que podem me ajudar com a minha E, voz e Má, tal. desculpa, mas a tua voz é Uhum. tão grave quanto a minha antes da transição era, porque não muda, né? A minha voz é. Ah, A minha voz atual é parecida com a minha voz antes da transição. Porque o meu treinamento ele não foi de hum, pitch, meu treinamento foi de como falar as coisas. Isso é uma coisa muito louca que a Fono faz. Porque ela maneirismos, assim. não é tipo alongar a vogal, falar Ah, as coisas um legal. pouquinho mais suaves, assim, é uma porque é Aham. leitura de sociedade, né? Ela me falou, pô, em Sim, questão técnica, os decibéis da minha voz são andrógenos, assim, são uns sim. decibéis que estão numa área que tanto faz, as pessoas elas vão ler conforme outros signos, né? Até por isso que Sim. eu me incomodo às vezes com a minha voz, eu tenho bastante disforia com a voz, mas ao Uhum. mesmo tempo eu não vou atrás de fono de novo, porque eu sei que a minha voz é passável, sabe? Então ela me Sim, dá uma pode crer. tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, se existissem signos, né, como tinha antes, ninguém falava, pô, que Uhum. voz de menina antes pra mim, sabe? Só que a voz é muito Aham. parecida. Se tu pegar uma gravação minha antiga, eu posso até te passar um link pra um episódio antigo do MTGC, que é o meu podcast Uhum. antigo. Tu vai ver. A voz é muito parecida. Ela tem coisas diferentes. Por quê? Porque eu aprendi a falar as coisas de forma diferente. Pode crer. Mas, assim, a tua voz é parecida com a minha. Eu acho tua voz parecida com a Olha lá. minha. E. Voz não binária. Exatamente. Tudo. Não, mas eu acho que. Inclusive, a endócrina me disse isso também. Ela falou: Nossa, que interessante que você tem disforia com a voz, porque eu não acho que a sua voz é tão feminina assim, Mas eu sabe? entendo também porque eu tenho disforia com a minha voz, entendeu? Olha lá. Justamente Uhum. por isso. Então. A gente cai num meio ali. Provavelmente tu tem Exato. a mesma linha de decibéis que a minha. Não sei se é decibéis, sei lá, é de agudo ou grave, tá? Eu não sei muito bem Uhum. essas coisas. Eu faço podcast pra não sei essas coisas. Não Também é não. decibéis, é outra coisa, mas enfim. É frequência! É frequência! Lembrei! Ah, Provavelmente tu cai na boa. mesma linha ali da frequência que a minha, assim. Eu tô te falando mais Uhum. porque foi algo que eu fui atrás, né? Porque. Sim. Lembrando que a terapia hormonal feminizante não muda a voz, né? Porque a testosterona ela é violenta assim, Uhum. né? Uma puberdade de testosterona basta pra te ter pelo pro resto da tua vida e a voz ser mudada pro resto da tua vida, né? E isso que Mar tava falando agora, né? Tipo, não É, tem a testosterona light, né? Tudo bem que estrogênio também exato. pega pesado, mas entre as duas É. puberdades eu acho que a de Uhum. testosterona ela foi mais violenta, digamos assim, mais a milhão, assim. É. E aí, eu acho que a disforia mais, voltando para a pergunta, né? Uhum. A disforia mais importante que eu tenho é com relação ao peito mesmo. E isso, tipo, já desde bastante tempo, desde que eu comecei a me entender enquanto pessoa não binária, realmente, assim, sabe? Tipo, lá por meados de 2019, né, 2020, assim, eu comecei a realmente pensar nas coisas que me conectavam mais comigo e pensar naquilo que eu tinha rejeitado por muito tempo, assim, tipo, para tentar me manter nos padrões de feminilidade, né? E aí eu comecei a pensar que, meu, eu estaria muito mais livre sem o meu peito, assim, sabe? Tipo, Uhum. e é muito interessante porque, tipo, e essa realmente, ao contrário da testosterona, é uma disforia, ou melhor, uma mudança, né? O tirar o peito seria uma mudança muito mais pra mim, né? Uhum. Tipo, é algo que às vezes, que nem sempre é a primeira coisa que as pessoas notam, mas que, tipo, no meu dia a dia, eu acho que me faria um benefício, assim, muito grande de me olhar no espelho, assim, né? Porque eu não vou Uhum. ficar andando sem camisa por aí, né? Eu não sou bartender na praia. Eu sou professor. Sim. Mas, assim, nos momentos de eu comigo mesmo, eu acho que é o que vai mais me trazer benefícios e foi o que eu mais fui atrás, né? Tanto que eu tô com data marcada já. Aí. E falei que estou cogitando agora de novo a testosterona porque o cirurgião falou que pode ser interessante pro resultado da cirurgia também, porque mudou a maneira que o corpo acumula gordura, assim, e tal. Então, por isso eu tô pensando novamente e daí fazer microdosagem, né, para tentar a testosterona light, né? Aham. Não, talvez seja um caminho, né? É que É, E talvez ou pelo assim, menos né? fazer com. Pode falar, desculpa.
Não, tudo bem. Que seja mais. Que os efeitos sejam menores e mais a longo prazo, assim, sabe? Para não Perfeito. ser um sustão. É isso, né? Endócrino vai saber dizer, né? Tudo bem que achar uma Exato. endócrino que atenda pessoas trans seja um parto. Já falamos sobre isso no Trans Histórias, né? Mas É. o que eu ia te Eu tive falar. muita sorte. Ah, que bom, nossa, que bom. Muita Porque. sorte. Não, o que eu ia te falar é que talvez depois da cirurgia até tu comece a sentir diferente a disforia que a falta de É, testosterona te traga, né? Então acho que são coisas que a exato. gente precisa ter calma, né? Eu acho que. Eu Sim. demorei. Pô, o meu transversário é novembro de 2020. Eu comecei a tomar hormônio em agosto de 21. Inclusive, vou fazer 2 anos de hormônio daqui a umas semanas aí. Tem que fazer um transitório Ai, que especial. bonitinho. Dia 7 de agosto. Então, uma segunda-feira vai ser o segundo ano que eu tô tomando Que hormônio. fofinho. Inclusive, Ah, né, que amor. dizem as más línguas que os 2 anos é mais ou menos quando tem as grandes mudanças e depois disso é mais manutenção, né? Então. Manutenção, é. Mas, Olha só, uma Mar, harpa, amiga. de quem Hum, teve as duas puberdades, a pele Verdade. é diferente, viu? Pele e cabelo. Nossa, É, que diferença. sim. Uhum, pode crer. Mas enfim, eu achei, Ah, eu, eu achei importante a gente fazer esse highlight, porque uhum, são questionamentos importantes na vida de pessoas trans em geral. E eu acho que tem uma ideia de que pessoas trans necessariamente vão fazer terapia hormonal. Sendo que é uma. uhum, Eu brinco que são três transições, né? Social, legal e médica, né? E a terapia é, hormonal tá na médica, é uma das três, né? é verdade. Então. Basta uma. Exato. Pode Mas, crer. mas enfim, Mário, eu acho que até legal porque a gente acaba não se definindo pela disforia, né? E eu acho que Exato. é complicado, assim, a gente chega pra contar a nossa história e conta por parte de algo que é dor, né? Que é a disforia. É, e que é do outro, sabe? Aham. Que não é seu. É tipo, é muito. Depois que eu entendi realmente que a disforia é a voz do outro, eu fiquei tipo, é isso, assim, sabe? Tipo, o que me incomoda muitas vezes, claro, tem questões que são minhas, mas muitas vezes o que me incomoda é. Você se pergunta por que me incomoda? Porque foi me imposto assim, né? Foi Uhum. dito pra mim em algum momento, internalizado ali na minha cabeça pela sociedade, né? E eu tenho que ser desse jeito para ser aceitado, né? Uhum. Aceito. Aceita. É. E é muito isso, assim, eu acho que é legal as pessoas, principalmente quem tá nesse processo, assim, de se descobrir, se perguntar muito aquilo que é para você, assim, sabe? Tipo, porque, e aí que entra muito a questão de terapia também, né? Se você não faz terapia, acompanhamento, o acompanhamento psicológico é bastante importante, não porque, né, sem entrar nisso de tratar transexualidade como doença, não, Não, né? não é isso, jamais. Inclusive, Mas, transmed. Falar só aquele parênteses importante todo trans, transmed. Sai daqui, por favor. por favor, você é transmed, esse não é o lugar para você. É. Mas é importante porque é o momento em que você vai se descobrir. E quanto mais você se entender, mais vai ficar claro. Até se você, tipo, você que está nos escutando, está se perguntando, talvez você seja uma pessoa trans ou não, meu, isso tem que ser muito. Quanto mais você se descobrir, quanto mais você entrar a fundo em quem você é de verdade, mais vai ficar claro para ti, né? E eu acho que é o mais importante, é você sempre tentar ao máximo manter essa conexão contigo mesmo. Se é difícil para você, se você está passando por um momento ruim, se você que essa comunicação consigo mesmo não tá batendo, porque às vezes tem muito ruído na nossa cabeça, né? Tudo Aham. bem, acontece. Meu, não tem nada de errado em procurar ajuda, não tem nada de errado em você, né, chegar e falar para sua amiga, sua amiga, seu amigo, e dizer assim, me passa o contato daquele profissional que você gosta muito, assim, tipo, meu, né, entender o que está acontecendo ali, né, ver se algo, porque quanto mais definido você, cons- quanto mais a visão de quem você é for definida, assim, mais claro vai ficar para você. Eu acho que é uma coisa que o início do entendimento, né, de não conformidade de gênero
ele é um tanto turbulento pra gente, né? Mas a partir do momento que as coisas começam a se clarear, as coisas parecem um pouco mais simples, assim. Ah, Sim. então, por isso, eu também. Eu não seria nada sem o meu acompanhamento com a minha psicóloga. Inclusive, Milena, se tá me ouvindo, tu sabe disso. Mas é porque, pô, né, a transição ela envolve muita coisa. Ela mexe com a forma como as pessoas te veem, ela mexe com a forma como tu te vê, ela mexe como com a forma, inclusive, se fizer terapia hormonal, tu entra em puberdade, né? E assim, eu brinco, né? Esses dias eu falei assim, tu acha que eu sou fraca? Eu sobrevivi, eu dou sou verdade, meu amor. Uhum. E não é Porque mole. é, mas não só isso, sabe? Se tu não for fazer terapia hormonal, tu tem diversas outras questões que tu tem que lidar na tua cabeça, que tu tem que lidar com a forma como as pessoas vão lidar contigo. Tu tem que desapegar de um Uhum. nome e apegar em outro. Então, assim, é realmente muito ruído, muita coisa e não deve ser um fardo a se carregar sozinho, sem ajuda, né? Então, a gente sabe que Exato. a solidão às vezes acaba sendo meio inerente às pessoas trans, né? É Uhum. uma das questões da transfobia no Brasil e tudo mais. Mas, pô, uma pessoa profissional que vai conseguir te ajudar, eu acho que é vital, Sim. assim, né? É sua rede de apoio, ué. Tem que ter. Tem que ter. Exatamente. É, É isso eu muito acho que é um outro importante. assunto que a gente pode falar um pouco mais, mas acho que a rede de apoio Uhum. é uma forma boa da gente ajudar pessoas que estão começando a se entender, né? Porque E foi a forma como eu achei, inclusive, no início, assim, eu tinha um grupinho no WhatsApp, acho que a galera que tava nesse grupo talvez escute depois ou esteja agora, mas tinha um grupinho, né, lá no início, quando eu comecei a me entender. Eu me entendi gênero fluido primeiro, né, e legal. usei É, esse. eu escutei. É, eu usei esse período aí no grupo, inclusive, pra entender se era realmente isso e tudo mais. Uhum. Ah, e esse grupinho foi uma rede de apoio muito importante nessa época. E como é que foi pra ti criar uma rede de apoio? Né, tu falou que tu falou pras pessoas mais próximas primeiro, pra depois tornar público. Uhum. Só agora tu foi falar com a tua família, enfim. Como é que foi Sim. esse processo pra ti? Uhum. É, eu acho que principalmente para a galera LGBTQIA+, de uma maneira geral, né, não só para pessoas trans, a gente acaba se apoiando muito no círculo de amizades, né? Porque a família nem sempre é aquele porto seguro, assim, né, que a gente precisa ter. É, e também foi num grupo de amigos do TikTok, inclusive, Olha! né, que eu tava falando, porque foi no período da pandemia, né, principalmente. E eu lembro que na época eu, que eu já me entendia como pessoa não binária, e eu falei nesse grupinho assim, então, gente, que tal se vocês começassem a me chamar de Mar? E a galera na mesma hora, assim, bora, nossa, lindo, adorei, perfeito. E já começaram a me chamar de Mar, e já começaram a me falar no masculino, tipo, isso é muito importante também para você ir, né, se vendo o que funciona, né? Às vezes, tipo, meu, o primeiro nome que você escolhe nem sempre é aquele que vai ficar com você, né? Nesse processo de escolha de nomes. Então, tipo, não só para isso, mas, tipo, para ter alguém com quem conversar, até, tipo, quando eu tava conversando com esse grupo de TikTokers, teve uma outra pessoa que é minha amiga Ceci, um beijo, Ceci, que virou e falou assim, meu, que legal que tu trouxe isso de gênero agora também, porque eu tô nesse processo de achar que eu não sou cis também, né? E também Ceci hoje em dia se entende como pessoa não binária, usa todos os pronomes e tal. E, meu, é lindo porque você acaba trocando muito, né? Tipo, eu também escutei quando você falou que o Luca, né, seu amigo, foi uma pessoa super importante para você se entender trans também. Vocês acabam meio que, tipo, trocando muito e se descobrindo uns aos outros, assim. Então é importante de diversas maneiras, assim, entender que você realmente não tá sozinho. Pode ser, tipo, quem for, você vira, ai, mas eu só tenho dois amigos. Meu, são esses dois amigos, sabe? Tipo, ou você pensa, meu, eu tenho meu cachorro. É o seu cachorro. Não, E agarra, o sabe? legal do Transhistórias é que ele pode servir mais ou menos como
uma rede de apoio passiva, assim, que tu consiga ver histórias e se identificar. Então, na Sim. pior das hipóteses, manda uma DM pra mim, pros convidados que vêm pra cá. É, Todo mundo é muito pô, acessível, tá, gente? Eu acho que a gente, por estar aqui na telinha, né, tá em outro, né, em outro âmbito, às vezes pode parecer que não é tão acessível, mas é super acessível. Pelo menos pra sim. mim, comigo, Nossa, né? Eu total. posso falar por mim, mas eu sei que muitas pessoas que eu trouxe aqui, eu acho que talvez todas, sejam super Uhum, acessíveis. Então chama a gente, pergunta, questiona, traz o que tu tá sentindo. Porque a gente provavelmente já sentiu, sabe? Se não eu, talvez uhum. uma pessoa que veio aqui, né? Ah, mas eu tenho vergonha. Não manda no chat, manda na DM, tá tudo bem, sabe? É, Eu acho que é um dos exato. papéis que eu quero que o Transhistória seja, né? Que é essa coisa. Uhum. Mas é Total, total. importantíssimo mesmo, porque daí tu começa a trocar, tu começa a experimentar em um ambiente controlado, né? Pô, Uhum. eu. Logo que eu me entendi gênero fluido, demorou pouco tempo pra eu entender que, na verdade, eu era uma mulher transbinária e que tinha sido um processo que eu precisei pra abrir mão da masculinidade, enfim. Querem ouvir mais, ouçam o episódio 1, né? Mas. Uhum. Eu acho que foi rápido dessa maneira, porque eu passei muito tempo junto com esse grupo, né, que eu criei, falando muito sobre isso e falando muito sobre as minhas angústias e conversando com outras pessoas trans, o que foi um processo importante pra mim também, conhecer outras pessoas trans e talvez seja um caminho, procure pessoas trans que estejam Sim. próximas a ti pra conversar, né? Então, assim, é muito importante, eu acho legal. Que bom que tu falou sobre isso, Mara, porque é um processo importante, eu acho, numa transição, principalmente social, de, de a gente se encontrar, né? Ó, a Laura falou no chat também. É um processo de teste, de experimentar e de se entender, Sim. né? E a Laura também falou, ter um contato com pessoas trans não só é importante, como pessoalmente eu afirmaria que é essencial para um caralho. É que eu não Uhum. condicionaria a transição a isso, porque nem todo mundo vai achar uma pessoa trans que possa confiar, mas assim, vai ajudar muito e tu tá ouvindo isso aqui, tem nossos arrobas aqui embaixo, chama a gente, dá uma DM que Uhum. a gente vai conversar, entendeu? Então, não só nesse episódio, eu te garanto, deixa eu pensar. Eu boto a minha mão no fogo por quase todos. Só um ou outro que eu não coloco minha mão no fogo, assim, com certeza que a pessoa vai responder. Mas quase certeza que vai, tá? Porque eu acho que as pessoas E, trans que estão na internet, elas têm essa ideia de ajudar outras pessoas trans que estão se entendendo também. claro, e tipo assim, por mais que, sei lá, quanto mais você entra, quanto mais você consome conteúdo sobre transgeneridade, sobre pessoas trans, mais você vai encontrar essas pessoas, assim, sabe? Tipo, por exemplo, eu e a Duda, a gente se conhece do TikTok. A gente se conheceu através do TikTok. Por quê? Porque nós dois falávamos sobre questões sobre ser uma pessoa trans, e de alguma maneira a gente conseguiu criar essa amizade. Então, mesmo que você não crie conteúdo, mesmo que você só consuma, às vezes você vê um comentário num vídeo e você responde o comentário daquela pessoa e do nada vocês fazem amizade, assim, sabe? Então, tipo, estar nesse meio, assim, em que se fala sobre isso de uma maneira legal e descontraída ou reflexiva, assim, né? Tipo, de achar um lugar onde essas questões são trazidas de uma maneira segura, né? Com leveza, assim, às vezes você vai encontrando essas pessoas ao longo do caminho, assim. Exatamente, exatamente. O acaso ele acaba unindo as pessoas trans às vezes. É impressionante. Exato. Total, total. Bota a bandeirinha trans no teu nome no Twitter que tu vai É, ver a mudança. pronto, exato. Já vão, vai chamando, assim, sabe? Como é que chama aquele, A lei da atração. é, o lure do Pokémon, Ah, assim, sabe? sim, sim, sim. É Você o coloca incense ali, em português, eu acho. é, Exatamente, exatamente. Começa a aparecer, é incrível. Ai, ai, mas. mas é brutal. Mari, então tu teve esse processo, né, de. Tu cortou teu cabelo, daí tu entendeu como é que era, aquela Uhum. coisa e tal, não sei o que, bababá, de Soria, não sei o que. E hoje, como é que tá a tua transição? Em que passo tu tá? Tu falou já que tem a data marcada, né, pra cirurgia. É. Inclusive, falando sobre isso essa semana, ontem. E Aham. talvez, né, tu me ajude em algumas coisas também. Então, como é que tá, como é que tu diria que
Em que página da história da tua transição tu tá agora? Eu acho que se a gente fosse escrever uma história de transição, seria a mesma história de vida da pessoa, né? Porque elas são muito. Se fosse um diagrama de Venn, seria um círculo, né? Aham. Seria uma coisa só. Então, eu acho que tá. A minha história tá sendo escrita, né? Tipo, o lance que a gente sempre diz que a transição, ela não. Ela tem meio que um momento de início, mas ela não tem um momento de término, né? A gente está em constante transição. Eu acho que a transição é você cada vez mais se conhecer. Eu, como faço acompanhamento psicológico já há bastante tempo, até bem antes de eu me entender como pessoa trans, mas mais especificamente estou me consultando com psicólogos trans já faz já faz uns 3 anos, por aí, quase 3 anos. Sinto que eu me entendo muito, muito melhor hoje. Eu tô muito mais seguro de quem eu sou, assim, sabe? Isso é uma paz de espírito show de bola. E quanto à cirurgia, eu tô muito feliz e muito animado, né? Do lance de sonhar com a praia sem camisa, sabe? De pegar um sol no peito, né? De usar uma sunga, né? Tudo isso. E isso me traz muita alegria porque também, por muito tempo, foi algo que eu pensei, faço, não faço, é uma coisa grande, é uma coisa que custa muito dinheiro, né? Eu nunca fiz uma cirurgia, nunca pensei que eu fosse fazer caso, né, tipo, uma cirurgia, entre aspas, estética, né, que não fosse Uhum. algo, sei lá, para tirar um câncer, para, sei lá, costurar o estômago, algo assim, necessário, assim, sabe? Aham. E aí, então foi um processo bem longo para eu chegar nessa decisão da cirurgia e falar, não, é algo que vai me fazer bastante benefício. Então, eu sinto que eu tô, tipo, numa fase da minha história de transição, assim, muito legal. É claro que a gente sabe que nada nessa vida é constante, né? Que tem momentos que são mais disfóricos, tem momentos que eu ainda vou escutar muita merda, como eu já ouvi, tanto de pessoas próximas quanto de pessoas não próximas, né? Sobre ser uma pessoa trans, a gente é muitas vezes invalidado, né? Principalmente estando ali no espectro da não conformidade de gênero, né? Muita gente acha que isso nem existe, né? Que nunca nem ouviu falar, ou que nunca nem se pôs, parou para pensar sobre isso, né? Ou não está aberto a pensar sobre isso. Então, é claro que nem sempre é fácil, nem sempre vai ser fácil, né? Mas eu sinto que eu tô hoje em dia tipo muito mais forte para saber que eu me tenho e eu sou, né, quem eu sempre sonhei em ser, né? E que cada momento que eu me aproximo mais de mim, eu tô seguro, né? E eu tenho essa rede de apoio que me sustenta e eu vou ficar bem por causa disso, assim. Então, me sinto muito, muito bem. E queria passar essa mensagem de esperança para as pessoas escutando também, que se você não se sente assim nesse momento, é possível, é muito possível que você se sinta e eu espero realmente que você alcance isso, porque é show de bola. Ser trans é muito massa. É muito massa. É difícil, mas não tem nada que se compare à sensação de você ser quem você é, sabe? Eu falo muito que é uma das vivências mais bonitas, assim, que tem. Uma das vivências humanas mais bonitas que tem, porque. Sim. Te ajuda a entender muita coisa sobre si próprio, assim. Eu acho que pra mim foi uma jornada de autoconhecimento muito maluca, assim. Uhum. Né, o processo de abandono daquilo que as pessoas esperavam de mim e que na verdade não era o que eu queria, né? Acho que é uma experiência tão bonita, tão importante, assim, que. Pô, inclusive, eu fiz o Transtories pra que mais pessoas possam viver essa experiência, né? Porque ela dá medo, com certeza dá medo, mas, sei lá, pular de paraquedas deve dar medo também, né? Então. Uhum. ah, a Laura falou: pô, se tu não é trans, ser trans deve ser uma merda, mas realmente. Se tu é cis, realmente deve ser uma merda, mas assim, se tu é trans, ser trans é até bacana. Assim, é lógico, né, que a gente não pode excluir da nossa visão a sociedade que a gente tá incluído, né? Não dá Claro. pra gente
fazer de conta que não tem problema. Claro que tem muito, né? O Brasil é Sim. o país que mais mata pessoas trans no mundo, ao mesmo tempo que é o que mais consome pornografia trans no mundo, né? Essas dicotomias, digamos assim, do país com as pessoas trans, né? Essa fetichização seguida do descarte, né? O famoso come e mata, ou enfim, outras situações. A gente não pode excluir isso da hora que a gente analisa, mas ao mesmo tempo, a gente vive uma vivência muito rica, né? Muito cheia de autoconhecimento, de autoentendimento, de entendimento de várias questões da sociedade que a tua percepção muda completamente, né? Pô, eu nunca fui um homem, mas a sociedade me viu assim. E só Uhum. de ver como as pessoas mudam a forma como elas lidam comigo depois disso, e eu acho que fala muito, né? Tipo, Sim. nossa, é fantástico tu ver a sociedade mudar nos teus pés, assim, é muito interessante. Uhum. Total, total. Mas, a Laura falou, nossa vida é luta, mas ninguém merece 24/7 luta, exatamente. Exatamente. Mário, acho que uma última coisa que eu queria te perguntar é como é que é ser professor e ser trans? Ah, Porque eu acho que deve ser uma vivência muito legal também. A gente falou um pouco sobre isso no início, né? é babado? Que Uhum. tem. Pô, criança criança, adolescente, sim, são pessoas muito. Eu acho que tem muito uma questão interessante na hora que tu tá lidando com eles, né? E Sim, como é que também vê os aprendizados que tu tem em sala de aula refletindo na tua vida, em como tu te enxerga e tudo mais? pode crer. Ah, é bastante desafiador, assim, é, porque eu dou aula num colégio particular, em que o público é bastante elitista e, ao mesmo tempo, conservador, né? Uhum. Então, isso dificulta um pouco as coisas. Ao mesmo tempo, eu tenho muita sorte, né, um privilégio muito grande de ter uma equipe pedagógica que me apoia muito, assim, sabe? Tipo, eu sempre tive muito apoio dos professores e dos funcionários do colégio, no sentido de colocar o meu nome social, né, de respeitar os meus pronomes sempre, né? Tipo, às vezes quando a orientadora educacional vem dar um recado na sala, fala, licença, professor Mar, né? E, enfim, tipo, sempre, né, reafirmando até para as crianças, assim. E então eu tenho muita sorte de ter esse apoio do pessoal do colégio mesmo, né, dos meus colegas de trabalho. E enquanto vivência de sala de aula é interessantíssimo, né? Tipo, eu descubro muitas coisas muito legais com as perguntas dos meus alunos, assim, da maneira que eles me veem, né? Ou então de, tipo, de às vezes eu literalmente ver no rostinho deles, assim, uma luz se acendendo na cabeça, assim, tipo, nossa, né? Isso existe, né? Então é muito louco. Eu nunca cheguei a, tipo, né? Não tive ainda talvez uma liberdade ou ao mesmo tempo, porque a gente tem que seguir um cronograma Claro. de estudo, né, de matéria para passar, né, de abordar questões, por exemplo, de uso de linguagem neutra e tal, foi algo que eu nunca levei para sala de aula, né, porque realmente esse espaço não foi aberto ainda, mas é algo que, tipo, se os alunos me perguntam, eu tomo um tempo para responder. Se não tem pertinência com a aula, posso te responder no final da aula, né? Me procura que daí eu te falo, te explico, Uhum. né? E já me abordaram os alunos, porque assim, eu dou aula para de 11 até 13, mais ou menos, sexto e sétimo ano, são os meus alunos do currículo regular. E à tarde eu dou meio que cursos livres para os mais velhos, que daí são os que têm lá entre os seus 14 e 17, né? Que é o pessoal do ensino médio. E com eles aí, como são cursos livres que são turmas menores, às vezes rola conversas mais, até porque o cérebro já está um pouquinho mais desenvolvido, né? Ele já tem um pouquinho mais de vivência e tal. E daí, às vezes, rola altas conversas legais sobre gênero, sobre sexualidade. Eles se sentem muito à vontade, porque, tipo, meu, eu até fico pensando, eu queria ter tido um professor como eu na época do colégio, assim, sabe? Com quem eu pudesse conversar sobre essas coisas, assim.
E às vezes até alunos com quem que não são meus, né? Tipo, que não chegaram a ter aula comigo, às vezes me cumprimentam no corredor, do tipo, porque eles, tipo, né? Alunos trans, inclusive, né? Que, tipo, que Uhum. sabem que eu sou trans e, tipo, e sempre me cumprimentam, tipo, você, legal. Muito, muito massa, assim, realmente. Essas crianças e É, adolescentes estão tendo um espelho maravilhoso, né? Eu acho que. isso é massa, cara. Eu acho que a melhor parte de ser professor e ser trans é isso, assim, sabe? É, tipo, você trocar uma ideia. Por exemplo, no ano passado tem uma garota. O colégio em que eu trabalho, ele tem inclusão de alunos surdos, né? Então tem muito aluno surdo e tem intérprete de Libras em todas as turmas e tal, é muito legal. E tem uma aluna do colégio que é trans e é surda. E a gente conversou através de intérprete também e tal. Ela teve um dia que eu estava substituindo, ela não é minha aluna, porque ela não está Uhum. dentro das turmas que eu leciono, né? Inclusive porque os alunos, infelizmente, não fazem aula de inglês. Muito Sim. triste, mas, É né? porque é outra língua, né? Não é É. inglês, né? Exato. E aí, daí eu tava substituindo o professor uma vez, e daí a gente, através do intérprete, começou a conversar. Ela perguntou meu nome, daí eu falei, né, que eu era trans também e tal. E daí, na época, ela estava usando um apelido e ela não tinha nome social ainda. E daí eu mostrei o meu RG de nome social e ela Uhum. perguntou: Nossa, você mudou o nome? Daí eu falei: Sim, é super fácil de fazer e tal. Eu expliquei para ela. E aí, esse ano, no comecinho do ano, circulou um e-mail da orientadora do colégio para todos os professores, todo o corpo docente, tipo, queria avisá-los de que a aluna fulana de tal agora está atendendo pelo nome social tal, né? Daí eu pensei, Conquista. sim. Então, assim, tipo, às vezes. E ela nem sabia que dava pra fazer isso, assim, sabe? Tipo, quando eu Uhum. mostrei o meu RG pra ela, assim, às vezes ela foi atrás disso porque ela soube que era possível, assim, sabe? Então, é muito legal, é muito bacana. Tipo, eu acho que o mais importante de você falar sobre isso, sempre que vem como, sei lá, algumas pessoas até mais do lado conservador vêm, tipo, que a questão de gênero e sexualidade, né, às vezes não tem relevância na escola, né? Tipo, pra que falar sobre isso, né? Tipo, não é importante. O importante é eles aprenderem, né, fórmulas e B2B. cálculos, né? E o verbo to be, É. exato. Mas o importante de ter primeiro, para criar uma consciência social, né, na formação dessas cabecinhas aí, e outro porque é importante que tenham professores trans, porque tem alunos trans. É importante Exatamente. que tenham professores LGBT, porque tem alunos LGBT, sabe? Tipo, Exatamente. eles precisam ter esse modelo, esse espelho, assim, né? Essa pessoa para olhar e dizer, ó, é isso, né? Tipo, tem alguém ali em que eu posso confiar. E é muito louco assim, porque tu consegue fazer com pessoas mais jovens ainda o que eu tô tentando fazer no Transhistórias, que é mostrar espelho, mostrar que existe, né, uma possibilidade que tem como fazer e, pô, eu fico imaginando se eu tivesse tido uma professora trans ou um professor trans quando eu tava no colégio ainda, quão diferente seria a minha vida, né? Então, pô, Uhum. nossa, ia ser muito enriquecedor ter essa possibilidade de ser essa pessoa, assim, pra essas pessoas, né? Pra essas crianças e É adolescentes. muito bom. Eu fico muito feliz, realmente, assim, sabe? Nossa, muito, muito legal, Mar. Mar, pra terminar, então, só pra responder ali algumas questões do chat, o do Francisco Júnior perguntou se rola das pessoas se confundirem e te chamarem de Omar. Omar, muito, muito. Inclusive perguntam, mas é Mar ou Omar? Eu falo, não é Mar. M-A-R. Nada Ai, é contra, muito engraçado. nada contra os Hum. Omar, mas assim, pô, tu pode escolher teu nome, tu escolheu o Omar? Ai, ai. Meu, Mas, esse é o nome que eu tenho que soletrar muito para as pessoas, né? E eu amo. eu ia Assim, falar que eu amo teu nome. Eu amo o teu nome. Amo, amo, amo. Nossa, é muito bom. Porque, ah, nossa, nossa, não sei nem dizer. É muito bom. Eu lembro quando eu descobri que o teu nome era Amar. uhum. Eu fiquei tipo.
Nossa, que nome fantástico, genial, maravilhoso, nossa senhora. E cai muito no estereótipo de nome de pessoas não binárias, né? Também, Tudo mas mar, terra, lua, sol, sabe? também. Ou então nome de cor, azul, Aham. ciano, né? Rosa, tem muito, assim. Muito bom. Mário, vamos então terminar aqui o podcast. Depois a gente fica mais uns minutinhos aqui Oh, com o chat, tá? Só pra maravilha. lembrar, o chat que tá aqui não vão embora, tá? A gente vai conversar mais um pouquinho. Daí depois a gente vai embora. Mas fiquem por aqui. Mas pra galera que tá nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, quero que tu dê um último recado. Também pode dar teu jabá, né? Ah, pois é. Ah, gente, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é Marnicure, né? O meu nome é Mar e eu faço unhas, então Marnicure. No TikTok é tudo junto e no Instagram é Mar_Nicure. Eu, como a gente estava falando antes, não tô mais postando tanto assim, né? Porque rotina de vida adulta, né? Mas vez ou outra, e também se você quiser mandar uma mensagem para mim, uma DM, tô ali para conversar também. E é isso. Duda, muito obrigada por me ter aqui. Foi incrível, eu adorei. Muito maneiro. E parabéns pelo podcast, que eu acho que tá muito massa, muito completo, principalmente considerando o pouco tempo que ele existe, né? Muito, muito maneiro mesmo. E ainda tem mais um episódio que não saiu no On Demand aí, que nós estamos gravando na frente, que é o Uh! episódio da Cup. Uhum. Mas enfim, gente, muito obrigada pela audiência. Quem tá aí no YouTube, dá o like, se inscreve no canal. Quem tá no Spotify, avalia o podcast, por favor, dê 5 estrelas e siga o 5 podcast. estrelas. E aqui na Twitch, se quem tem o Prime, larga o Prime aí pra nós. E quem não seguiu a Twitch aqui, segue, porque é importante pra vocês receberem notificação quando a Transhistórias começar. Ultimamente, eu só tenho aberto live pra para fazer o Transhistórias. Então, assim, me segue que vocês vão saber quando o Transhistórias tá entrando, pô. Então, assim, é isso. E pra quem fica nos conteúdos on demand, até a próxima. Um beijo e tchau. Ei.